Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio e hoje vamos desvendar tudo sobre natação treinamento. E tem à minha frente, acho que o grande nome do natação treinamento, 5 vezes medalhista olímpico, Alberto Claro. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui à disposição de poder colocar um pouquinho de molho nessa palavra treinamento. Para alguns, talvez o molho seja muito picante. Para outros, o pessoal vai entender numa boa. Então, para você que não acompanhou a nossa entrevista sobre natação infantil, o link está aqui em cima. Foi uma entrevista incrível. E agora vamos falar sobre treinamento. Queria agradecer os nossos apoiadores, Academia CPN. São, desde 89, 10 irmãos criaram a academia com uma metodologia única, própria, voltada para a conexão dos alunos e um ambiente familiar. Existe a CPN Formosa, Guacá, Mazei, Pompeia, Santana, quase 9 unidades aí por São Paulo. E você comentou na nossa entrevista anterior que a natação não é mais a mesma. E eu lembro que quando eu iniciei a natação lá atrás, no meu aprendizado, eu falava que eu tinha que deixar os dedos unidos, manter os dedos unidos. E aí já tem gente que fala que ele tem que ser próximo. Queria que você falasse sobre essa posição da mão. O que era antes, o que é hoje, o que vai ser no futuro? Bom, o futuro só a Deus pertence, né? Vou falar esse chavão, mas é verdade. Com relação à mão, o estudo está vindo do Laboratório de Biomecânica da Universidade do Porto, comandado pelo Dr. Vilas Boas Corrêa. Isso quer dizer que nós estamos com ainda uma novidade, porque um artigo que tem 12 anos e 3 meses é muito recente. Né? Até porque nessa palavra treinamento, vamos ver se eu estou enganado, mas 80% daquilo que vocês leem dos livros que vocês estão estudando, pode reparar se não é do século passado, a primeira edição, são livros de 1970, 1980, 1990, são poucos os de 2000 em diante com uma nova versão. Não é revisão do livro, eu estou falando com novos conceitos. E isso está acontecendo com os 4 nados. O nado peito modificou, o nado costas ficou mais em cima, agora nós temos uma regra que nos últimos 5 metros eu posso ficar submerso. O nado borboleta já teve respiração lateral, respiração frontal. E no nado de crawl, o estudo foi bem bacana. Primeiro, fizeram-se os testes de campo, com os dedinhos fechados, foi assim que eu aprendi, né? Com os dedos afastados de uma maneira normal e relaxada, e com os dedos totalmente tensos. Bom, esse aqui já foi descartado porque se tem tensão, a musculatura daqui vai relaxar? Não vai relaxar. Então vai ficar tensa. Tenso é denso, cansaço. Então eu evito isso aqui. Ficou sobrando essa e essa. E nos estudos hidrodinâmicos foi visto que, lembra que todos os nossos dedos têm uma articulação? Nessa articulação menor, nessa primeira articulação, começou-se a descobrir que aqui se formava um vórtice. O que é um vórtice? Aquele rodamuinho. E que esse rodamuinho que forma aqui, ele se tornava uma película rígida na hora da pressão dos dedos, quando você faz o movimento para baixo, para elevar, e o movimento para trás, para você se deslocar à frente. Opa, calma aí. Com isso, eu passei a ter aquela película que parece ser até um pé de pato, que o pato tem essa pele. E nós temos essa pelezinha através do vórtice dentro d'água.
o que me dá de 8 a 15% a mais de pressão e de desenvolvimento para o deslocamento. Com isso, caiu por terra a obrigatoriedade da mão assim. E passou-se a nadar desse jeito. Agora, sabe o que é pior? Se você olhar todos os vídeos de 30 anos, de 40 anos para trás, o pessoal já nadava assim. Mas, no entanto, nós sempre ensinamos assim. E você já começou a falar da braçada? Você falou dessa braçada nesse começo de fazer essa elevação. E aí a pergunta é, para que esse início de braçada? Porque toda ação tem uma reação. Se eu fazer a força para baixo, eu vou estar fazendo uma reação para cima. E aí a gente vinha com aquela braçada em S, que você deve ter aprendido, eu aprendi. Como que é essa braçada hoje? Continua essa braçada em S? Ela continua. No meu ponto de vista, ela é muito válida para nadadores de resistência, de provas longas, maratonas aquáticas. Mas vamos lá, tudo isso começou com um tal de Bernoulli. Nós estamos falando de 1700 e alguma coisa. Quer dizer, então nada é novo. Só que os estudos de Bernoulli foram aperfeiçoados por Kauffman na década de 70, quando ele colocou lâmpadas no braço, na mão, no antebraço e escureceu a piscina. Naquela época era filme Super 8. E ele descobriu que as pessoas elas não faziam só uma força de tração, que era do ponto A para o ponto B, que aí se adequa bastante à terceira lei de Newton. Fiz força para trás, meu corpo se desenvolve ou se desloca para frente. Começou a ver que existiam vários pontos de água a serem pressionados. Tanto que o princípio de Bernoulli diz que é a maior quantidade de água a curtas distâncias e em pontos diferentes. Então, a primeira coisa que você faz é você fazer uma força para baixo, para o seu corpo subir. Após isso feito, você faz a força para trás, para o seu corpo ser deslocado para frente. E isso, de forma contínua, ela é feito esse tipo de processo. Porém, para as pessoas que nadam as provas mais rápidas, mais velozes, vocês já viram os velocistas nadando? Que feio que eles são a nível aéreo. Só que ninguém fala da parte submersa. A parte submersa do nadador velocista é exatamente parecida com a do meio fundista, do fundista. Mas começaram-se os estudos. Descobriram que quando você faz essa posição inicial e põe para baixo, essa primeira pressão ela é muito dura. Vocês já fizeram pressão na água? Entra na água e faz assim, ó, pá, joga para baixo. Vocês vão ver que a pressão é muito grande. Mas se você faz a primeira pressão e depois continua, você vai ver que ela é muito mais suave. Até aí, tudo bem, já descobri uma coisa. O nadador de velocidade, quando tem essa pressão, o que acontece? Ele subiu o corpo? Subiu. Mas o que ele deslocou? Nada. Nada, por enquanto. Só aquela normalidade da continuidade do movimento. Então, aí vem a segunda parte que modificou essa prioridade de opções. Quando eu faço esse movimento, eu vou usar sistema de alavanca física, né? Eu vou nadar dessa maneira. Por quê? Porque eu elimino a ação propulsiva do meu braço, exceto na finalização, a região do tríceps. E aí sim, eu vou pegar a água, pressioná-la com o antebraço e com a mão para trás, para o meu corpo se desenvolver e deslocar para frente. Se eu junto todos os dois conhecimentos de pressão e tração, eu vou começar a ver que o nadador de velocidade, ele não nada em S, e sim num ponto de interrogação ao contrário.
Porque a primeira etapa, que não é tão propulsiva, ele faz uma reta. A segunda, que é a propulsiva, ele faz exatamente Bernoulli. Então, olha só que conclusão bacana a gente pode ter com um nadador de velocidade e um nadador de fundo. O nadador de fundo, alguns agora, e agora nós estamos tendo várias maratonas aquáticas, por sinal, ontem eu fiquei sabendo, e nós estamos gravando em abril de 2023, que provavelmente as provas de 25 quilômetros serão eliminadas de Olimpíada ou Campeonato Mundial, elas vão deixar de existir. Quer dizer, por quê? Eu não sei, mas é uma notícia. Mas como tem prova de 10, de 5 quilômetros, eu ainda aconselho, num ambiente instável, que não é tanto a piscina, dele realizar o S, desenhar mais os movimentos do que o nadador de velocidade. Isso quer dizer o seguinte: nadador de distâncias grandes é mais técnico, nadador de distâncias curtas é mais forte, força pura. Um vai ser feio nadando. É só olhar o Caleb Dressel nadando, o César Cielo quando bateu o recorde. São nadadores que implementam a força. E os nadadores mais de distâncias, 1.500 metros, são aqueles que a técnica é mais apurada e que vocês gostam de dizer assim: nossa, como está nadando bonito. Esse é um nadador de resistência. E a gente falou da mão, falou aí da fase propulsiva da braçada. E a parte do cotovelo flexionado? O que a gente poderia dizer? Quando eu estou ali no aprendizado ou no treinamento, devo ensinar braçada com cotovelo flexionado, braçada ampla? O que a gente pode comentar sobre esse assunto? Gosto. Vocês fazem um exercício comigo? Ele não estava nem prevendo que eu ia falar isso. Quem estiver fazendo, o que está assistindo esse podcast, faz comigo, me ajuda, porque talvez aí você se convença também do que eu vou falar. Pega a sua mão direita, eu vou esperar, hein? Pega a sua mão direita, coloca no ombro esquerdo. Tudo bem? 1, 2, 3. Todo mundo colocou, não colocou? Agora, faz a flexão do cotovelo. Olha só. Quando você fez essa flexão do cotovelo para o alto, reparou que a escápula humeral, ela se sentiu pressionada? Calma, vamos baixar. Vamos fazer de novo, só para certificar? Pressionou a escápula humeral. Agora, vocês aí, vem comigo. Olha só, estou com esse cotovelo alto e agora eu vou estender a minha mão para frente. Reparou que não tem mais nenhuma pressão na escápula humeral? Isto quer dizer o quê? Pessoas com grande mobilidade articular não terão essa pressão que vocês tiveram agora. Então, eles podem fazer o cotovelo alto e entrar com a mãozinha na frente. E aquelas pessoas que tiverem grande dificuldade, pressão como eu, olha só, estende lateralmente, passa para frente. Repare como a articulação escápulo-humeral, ela melhorou. E aí vem a pergunta de vocês. Mas, Alberto, o menor ponto, o menor espaço entre dois pontos é uma reta. Sim. Mas na natação competitiva, com alta performance, o que vale é se sentir bem. Eu perco 1/100 fazendo minha braçada estendida e eu ganho em performance porque eu estou nadando gostoso, fácil. Com um detalhe, esse teste eu faço já desde 1996. Eu tinha um nadador chamado Emanuel Nascimento, que ele perdia por batida de mão do Gustavo Borges. Gustavo nadava com flexibilidade, mobilidade articular,
e o Emanuel com o braço estendido. Eles fizeram parte do revezamento que o Brasil nadou os Jogos Olímpicos no 4x100 livre, um nadando de um jeito, estilo, e o outro nadando de outro jeito, estilo. Isso é o princípio da individualidade. E aí a gente entra, que a gente comentou no outro episódio, que aí o aluno ou o atleta vai ditar pra gente qual a melhor forma de trabalhar com ele, né? Então não existe a forma correta. E não sei se vocês perceberam aí, eu tô com uma camiseta diferente. Essa camiseta foi assinada por todos os nadadores que estiveram em Tóquio nas Olimpíadas. Então, em homenagem, foi o Guilherme Guido que conseguiu para mim. Só falta a assinatura da Ana Marcela. É a única que falta nessa camiseta, que como ela apareceu depois ali que o Águas Abertas não é na mesma época, foi a única que eu não consegui assinatura. Aguardo a assinatura da Ana Marcela. E falando um pouco de treinamento, como a gente tem aqui o Bruno Fratos, um velocista aqui nessa assinatura, o que você diz desses velocistas que às vezes nadam treinamentos longos, metragens longas durante o treinamento? Isso continua ainda? Você acredita que não? Ok. Eu vou tentar explicar de uma maneira feijão com arroz, fácil de interpretação. Eu insisto, eu não sou o dono da verdade, mas não deixei de ter resultados em tudo que eu falo. Quando eu digo resultados, é desde as medalhas olímpicas até um aprendizado mais seguro. Nós aprendemos quando chegamos à faculdade e nos treinamentos, aqueles que antes de chegar à faculdade já aprenderam que todo ser humano, quando treina, ele deveria se preocupar com a base, com a parte específica e com o polimento. Perfeito? Agora, o que é base? Na sua cabeça, o que é base? Na minha, base, que eu sempre soube, uma casa, eu vou fazer uma base. O que é base? Eu fazer um buraco naquele chão, faço uma série de estudos do local para ver se suporta aquilo que vai vir depois do cimento para cima. Então, eu estou criando um alicerce. Então, base, para mim, é alicerce. Eu estou alicerçando aquilo que vai vir depois. O que vai vir depois da base? A parte específica. E a parte específica, ela vem com a característica da biotipologia do nadador, se ele já passou da fase pós-púbere, saber as provas que ele vai começar a competir, porque já tem que começar a individualização, e suas respectivas curvas de esforço, para poder, em cima disso, fazer um planejamento. Que até hoje eu diria que eu estou questionando a palavra periodização, apesar de ensinar isso na faculdade, porque todos têm que aprender aquilo que foi e o que é. E se você sentir a necessidade de modificar, você modifica através da base de informações que você teve. Então, tá legal. Essa base, ela já foi estudada e ela, vamos dizer assim, a nível de autores, se fala em pelo menos 4 anos de base, 4 anos de alicerce. Legal. E eu pergunto para vocês, nós estamos aqui no estúdio, ok? Eu resolvi, vocês estão vendo esse quadradinho aqui? Eu resolvi quebrar aqui e colocar uma lâmina de vidro para tornar o ambiente mais tranquilo, mais clean, mais tranquilo. Pergunto eu preciso, para trocar essa lâmina por vidro, ou melhor, essa borracha, essa espuma por vidro, eu preciso mexer na base, na estrutura? Não preciso.
Só preciso saber se tem uma coluna para eu não prejudicar a construção. Não tem? Ok. Eu pedra aqui, martelo, quebro e coloco um vidro. Beleza. Por que você está falando isso, Alberto? Então, a pergunta que fica para vocês. Se eu já fiz a minha base, os meus 4 anos, por que todo ano, quando a gente dava treino, eu tenho que fazer base? Se a base já foi construída. Vocês conseguem me responder essa pergunta? Hoje, eu não faço mais base. Para aqueles que têm base. São 2 coisas diferentes. Base, alicerce. Manutenção é você manter aquilo que você já fez. Hoje, eu faço manutenção aeróbica, mas jamais faço base com quem já teve base. Vocês conseguiram entender? Agora fica para vocês a curiosidade de um dia testar o que hoje testo. E detalhe, eu continuo dando resultados com os masters, com crianças, adolescentes. É duro, pessoal, querer você tirar, como você fala, acabar com os tabus. É tabu, pessoal. É tabu. Lembra que no episódio passado do podcast eu falei o certo é que dá certo? Pois é. Se isso é errado para os outros, deixa achar. Eu continuo dando resultados. Sem base. Para quem tem base. Eu deixei a caixinha aberta lá no Instagram para quem tivesse dúvidas para mandar para gente. O Daniel Figueira foi o professor que trabalhou comigo por muitos anos. E ele até falava comigo, assim, confidencial, quando a gente trabalhava, que ele queria muito ver você trabalhando novamente com as categorias menores. Mirim, Petit. Foi como eu queria ver o Alberto pegando a criançada para ver o que ele faria hoje, o que ele faria diferente. E ele mandou uma pergunta falando que ele observa muito as categorias, o Mirim ali, 9, 10 anos, que ele observa os treinos, competições, e ele vê muita cobrança nessa categoria e muito volume, e tem técnico que cobra e treina pouco. Eu queria que você falasse como seria o seu treino com o pessoal de Mirim. Sem cobranças. É a primeira palavra que você falou ali, sem cobranças. A única cobrança seria aquilo que a gente aprendeu. Se aprendeu a fazer virada, então eu posso querer dar um prêmio para o aluno que mais ou que melhor fez a virada, com filmagem, com tudo. A premiação daquele que fez a melhor saída. E a única coisa que eu não premiaria, que isso seria de alguma competição de mirim, é o melhor resultado a nível de cronômetro. O cronômetro, ele tem que ser feito como base de parâmetro para possível estudo científico. Aí sim, você faz um trabalho longitudinal, você cria um banco de dados e você pode usar esse banco de dados de tempo para você mostrar como ele nada só se preocupando na parte técnica e formativa e o ATP-CP, que é uma das coisas que as pessoas falam que não pode acelerar uma criança. Por que não pode? Quer saber por que não pode? Quando você tem um filho, aqueles que estão me vendo, ouvindo, tem filho aí entre 4, 5, 6 e 7 anos? Tem? Chama ele para vir conversar com você. Vê se ele vem andando ou se ele vem correndo. Se ele vier correndo, eu pergunto, por que ele não pode correr na piscina também? Só que na piscina, correndo, não dá. Se a gente está treinando natação, ele vem correndo acelerado. Então, na minha cabeça, a formação da criança, do mirim e até do petis, pode entrar um pouquinho. A gente tem o pré-púbere de 11 para baixo no feminino, 12 para baixo no masculino. Nós podemos trabalhar formação e aceleração. Então eu diria, seria um treino divertido, onde eu iria ensinar todo o início da parte fisiológica, quando ele já tivesse 10 anos para cima, assim, vamos aprender a pegar a frequência cardíaca.
Eu já daria fisiologia para ele de uma forma lúdica. Agora, com certeza, eu teria o time, talvez não o campeão, mas o mais feliz. E esse mais feliz iria continuar. Sabe por quê? Porque eu pegaria o pai antes para explicar que pode ser que o meu oponente esteja dando treino. E o seu filho, ele não vai treinar. Ele vai nadar bem. Ele vai nadar feliz. E ele vai continuar aos 12, aos 13, aos 14, aos 15, aos 16. E assim vai, por diante. Aí a gente vem com duas balanças, né? Porque a gente tem a pressão por resultado, que aí vem, não é porque ele tá no mirim ali, que você não precisa dar resultado. O Daniel deixa aqui que ele fala que no mirim, a primeira categoria, eles têm que aprender a treinar e não ficar desmotivado para seguir treinando. E ele deixa uma pergunta aqui, quantas vezes por semana seria legal nadar no mirim? Qual o volume de treino que você recomendaria? E se você daria ênfase só na técnica? Bom, vou começar pelo fim. Técnica e aceleração. Volume de treino, eu troco por volume de tempo. Não me preocupo com a metragem, desde que eu tenha os objetivos alcançados num nado melhor, numa saída melhor, numa virada melhor. Eu faço uma pergunta, Daniel, né? Daniel Figueira. Daniel, posso desafiar você e os teus colegas com muito respeito? Tem um treino, que você vai chamar de treino, manda nadar 5, 10 minutos sem parar e a partir desse instante até o final da aula ou do tempo ou do treino, só dá treinamento de saída. Você já viu que o seu volume vai ser pequeno? 300 metros. Mas ele treinou 50 saídas do bloco. Eu te pergunto, você já fez 50 saídas do bloco e mensurou isso a nível de cansaço? Agora imagina 60, 70 viradas dos 4 nados. Ou isso não é treino? Claro que é. Eu faço isso com os meus nadadores de alta performance. E quer mais? Posso dar uma continha rápida? Se a tua competição é piscina de 25, você já reparou que 60% da prova é toda de fundamentos? É saída, virada e chegada. E que só 40% é nadada? Então por que a cada 10 treinos, 6 não são de fundamentos e 4 não é de natação? Fica só um desafio. Ah, detalhe, eu fiz isso. E tive campeão fazendo isso. A gente vem cada vez mais com a técnica, com a ciência, que mostra a melhor maneira de fazer. Só que ela limita também as possibilidades de movimento. Então, se eu faço algo um pouquinho distante do que a ciência, do que os estudos falam, já falo que está errado. Só que a gente também vem com aquela individualidade. A gente tem a mulher no ciclo menstrual, a gente tem a criança ou jovem ali no crescimento, no desenvolvimento, aspectos psicológicos. Como trabalhar essa individualidade num grupo grande de treinamento? A primeira coisa, eu preciso ter comprometimento com o time, né? Às vezes não é só o time que você treina, é com toda a filosofia do clube onde você está. Eu vou citar primeiro uma frase que há 35 anos eu ouvi do Dr. Vitor Matsudo. E essa frase, ela até hoje, ela é incrível. A besteira de hoje é a ciência do amanhã. Não fique com medo de ousar. São as pessoas que ousam que elas descobrem, como São Francisco de Assis fala, primeiro faça o possível. Fez bem o possível, agora tenta o impossível. Queria agradecer muito a sua presença. Acho que deu pra gente desvendar muita coisa do treinamento. Quem tem alguma dúvida, deixa nos comentários, segue o nosso canal. Queria agradecer o nosso apoiador, Academia CPN aí, Ambiente Familiar. E queria que você deixasse os seus canais, seus contatos aí, para quem tá do outro lado aí poder te achar. Legal, pessoal. Então, como vocês sabem, eu tenho o meu Instagram, que hoje é onde eu respondo tudo, que é alberto.clar. Eu tenho o Telegram, canal Aclar /Simon.
E se por acaso vocês quiserem um pouquinho mais fechado, meu e-mail é aclar@uol.com.br. E aí, se o papo desenvolver, eu dou meu WhatsApp e a gente começa a fazer tudo de uma forma mais individualizada. Aí tem que dar o match, o famoso match. Aí tem que dar um match. Então, muito obrigado para quem acompanhou a gente. Quem acompanha natação infantil, natação, treinamento, desvendamos tudo. Então, se você quiser mais algum convidado, quiser deixar algum tema para a gente falar nas próximas entrevistas, só deixar aqui nos comentários. E muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus, pessoal. E até a próxima.